Vamos lá, gravando aí, então vocês podem falar besteira agora. Boa noite para todo mundo que eu não vi ontem, nem vi hoje, e vamos ver daqui por diante. Quero finalizar com vocês aqui as fontes materiais, porque teve alteração recente aí nessas fontes materiais, né? É material que teve alteração, então se teve alteração, é bom a gente anotar e vamos lá, que a nossa aula hoje é uma aula bem curta, uma aula bem pequena, não tá nem graça de começar. Na hora que começar, ela termina. Daqui a pouco eu faço a chamada aqui com o nome de todos vocês. Então, vamos lá. Gente, eu falei com vocês ontem, né, menino que tá comendo aí, Lázaro, da hora que entrou na aula até agora o cara tá comendo. Então, vamos fazer o seguinte. Fontes de direito penal. Falei com vocês sobre a fonte material, sobre a fonte formal, falei. Falamos a respeito dos costumes. Falei, a última coisa que eu falei com você foi que o costume, ele não cria e nem tampouco ele revoga. O que é que eu quero trabalhar com você hoje? Essas duas coisas aqui. Essas duas coisas eu quero trabalhar com você e isso aqui dá para a gente falar quase 3 horas. Vamos lá, Larissa, do óculos grande. Presta atenção. Classificação moderna das fontes formais do direito penal. Fontes formais na classificação moderna. A lei, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, isso não tinha no outro. Tratados internacionais, jurisprudência, princípios e complementos das normas penais em branco. Vamos lá. Quais são, professor, as fontes agora? Lei, Constituição Federal, tratados internacionais, jurisprudência, princípios e complemento das normas penais em branco. Quando nós formos estudar os tipos de norma, talvez daqui a uma ou duas aulas, você vai ver que existem umas normas chamadas normas penais em branco. Aquela norma, aquele artigo que precisa de uma outra situação para completar ele. O que eu quero que você entenda hoje são as seguintes coisas, são as seguintes situações. Já vou tirar aí da sua tela já e você vai olhar para mim aqui agora. O que que acontece? O que que eu quero... agora aumentou aqui todo mundo. O que que eu quero que você entenda, filho de Jesus? Alguém que sabe o que é jurisprudência, diga que sabe, pelo amor de Deus, né? Tu está no segundo semestre e já deve ter escutado isso aí. Alguém quer falar o que é jurisprudência? São decisões reiteradas de um tribunal. Decisões. E o bicho fala com ar de deboche. Você viu? Olha a boca dele, assim, são decisões reiteradas do tribunal. Como quem diz assim, porra, isso é redundante, já sei, bacana, vamos lá. São decisões reiteradas de um tribunal. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a partir de agora, Lara, para de ficar tirando terra do dedo, do ouvido, que nojeira, minha enfia o dedo no ouvido, depois fica pegando assim, que nojo. Ai, que nojo. Vamos lá. O que, que eu quero? Eu descobri que Lara mora perto de uma casa que eu tenho. Só se for outra pessoa muito parecida. O que que acontece? A jurisprudência hoje, eu não vou dizer talvez seria, mas a jurisprudência hoje tem sido a maior fonte de criação de normas penais. E aí eu já quero chamar a sua atenção para a seguinte coisa, isso vai servir tanto para aqui quanto para frente. Você dificilmente vai conseguir estudar direito sem saber a jurisprudência. Porque a lei, na maioria das vezes, vai te falar uma coisa e a jurisprudência vai falar outra. E aí você pode estar se perguntando assim, professor, e o que é que manda, a lei ou a jurisprudência? Na verdade, querido, não deveria ter hierarquia. Mas, infelizmente, a jurisprudência tem sido superior. Para você ter uma ideia, o STF decidiu anteontem, o STF decidiu anteontem, em caráter jurisprudencial a respeito dos maus antecedentes. Para você ter uma ideia, e o que o STF decidiu a respeito dos maus antecedentes vai totalmente contra ao que o artigo do Código Penal diz. O artigo do Código Penal diz que só pode ser considerado como maus antecedentes uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Bacana. O STF agora diz o seguinte, que não. O STF diz
que a sentença penal condenatória transitada em julgado, que já tenha sido cumprida a pena, não vai servir para reincidência, mas vai servir para maus antecedentes, coisa que não servia, e que a lei também não falava. O que eu quero lhe dizer? Que quando você for analisar a partir de agora o direito penal, e aí para concurso, quem for fazer concurso, quem for de advogar, vai de advogar, quem for de ser ladrão, seja ladrão. Mas o que você tiver de fazer, tu agora vai ter sempre que olhar a jurisprudência. E não fique irritadinho da Silva nem Moro da Testa. Por quê? São doidos aqui na porta do escritório com a moto agora. Porque o que acontece? A jurisprudência sempre está inovando. Então, por que mudou, professor? Porque hoje, querido, o que manda no nosso ordenamento jurídico é a jurisprudência. Por que a jurisprudência manda, professor? Porque são as, como disse Matheus, são as decisões. E se são as decisões, é a aplicação da lei. E se é a aplicação da lei, vai valer a orientação do tribunal que vai julgar. Vai valer a orientação do tribunal que vai julgar. E o que é que compõe a jurisprudência? Anote aí. A jurisprudência é composta por acórdãos. O que é acórdão? A decisão do tribunal. Se chama acórdão, não é sentença. Se chama acórdão. O que é que compõe a jurisprudência? Acórdão, súmulas comuns e súmulas vinculantes. Súmulas comuns, que são as súmulas do STF, STJ, e súmulas vinculantes. Quem pode editar súmula vinculante é só o Supremo Tribunal Federal. Tá? Eu acredito que, por exemplo, a hierarquia dos tribunais, eu acho que não tem dúvida nenhuma, né? Todo mundo sabe. O que você quer falar? Liga o áudio aí e fala que nem Matheus. Olha, bota o microfone e fala assim, poxa, você sabe, Lara, a hierarquia dos tribunais? Abre esse microfone para falar. Você não é muda? Sei não. Você não sabe, não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nunca nem ouvi falar. Oi? Nunca nem ouvi falar nisso aí. Agora o seu áudio melhorou. Jurisprudência tu já tinha escutado falar, né? Uhum. Então, jurisprudência, como disse Matheus, são decisões dos colegiados, né, dos tribunais, correto? Então, assim, para você aprender a hierarquia, como é que funciona a hierarquia? Nós temos juízes de primeiro grau, que é o juiz aqui de Itamaraju. Nós temos juízes de primeiro grau, que é o juiz de Itamaraju. Depois do juiz de primeiro grau, tu pode recorrer para onde? Quem quer falar? Tu vai recorrer para onde? Desembargadores, segunda instância. Tu vai recorrer para os desembargadores na segunda instância. Na hierarquia, tu vai chamar de Tribunal de Justiça. Então, primeiro o juiz de primeiro grau, depois para o Tribunal de Justiça. Aí imagine você que o Tribunal de Justiça também não gostou da sua cara, que achou você muito branca, Lara, não gostou da sua cara, e também manteve a condenação. Tu vai recorrer para onde agora? Quem sabe? Não assiste jornal, não, é? Pro tribunal, Para onde? pro tribunal, Sim, Tribunal Superior não, Federal. você já está no tribunal, você já está no Tribunal de Justiça da Bahia. Aí o Tribunal de Justiça da Bahia negou, tu vai recorrer para onde? STF? Pro STF, Tribunal Superior Federal. Não, para com essa loucura. Então volta. Antes do STF, existe um outro S, STJ. Existe o Superior Tribunal de Justiça, e aí depois do Superior Tribunal de Justiça é que tu vai recorrer para o STF. Então a ordem cronológica é: juiz de primeiro grau é o juiz aqui da cidade, segunda instância, Tribunal de Justiça do Estado, ou seja, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Depois do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tu vai para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e depois do STJ, se o seu cliente tiver muito dinheiro, tu vai para o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Vou te dar uma dica. Esses concursos de segundo grau, adora lascar com a vida do cara. Não existe, pelo amor de Deus, tá? Não existe Superior Tribunal Federal, tá? Eu já vi uma questão dessa no concurso. Não existe Superior Tribunal Federal.
É Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, essa galera toda é quem faz a jurisprudência. O que eu quero te dizer? Só tem uma pessoa aí que não produz jurisprudência. Alguém sabe quem é? Eu falei com você do juiz de primeiro grau, do Tribunal de Justiça da Bahia, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Qual desses você acha que não cria jurisprudência? Pedro Henrique. Juiz de primeira instância. Você concorda com ele, Pedro Henrique? Que o juiz de primeira instância não cria jurisprudência? Concorda? Não sei. Não sei. Eike, Marcos André, Juan André, Manoel, Lara. Vocês não gostam de falar, não, é? Vocês falam. Por que o juiz de primeira instância não cria jurisprudência? Porque a decisão não é colegiada. E o que acontece? Ele apenas vai aplicar orientações jurisprudenciais, mas a decisão dele não tem força de jurisprudência. A dos tribunais tem. Vamos avançando aqui. Princípios. Você não vai... Alguém já ouviu falar no furto famélico? Furto famélico, furtar para comer. Você passa no jornal bem assim, o cidadão roubou para matar a fome. Ele furtou 1 quilo de biscoito, que era poder matar a fome. Foi na empresa de Lara e furtou uma caixa de biscoito para poder matar a fome. Veja o seguinte. Isso não tem no código. Não tem no Código Penal. Não tem no Código Penal um artigo que fala bem assim. Um exemplo, não tem lá. Artigo 155. Aquele que furta biscoito para comer não comete crime. Não tem isso lá. Não tem. Lá só tem o 155. Furtar coisa alheia móvel. Mas o que acontece? Lembre que os princípios do direito também são fontes. E aí é onde vai entrar agora o quê? O princípio da situação, o quê? Princípio da insignificância. Aí pega o princípio da insignificância e aplica ele no caso concreto, que vai resultar nos requisitos do furto famélico. Configurou o furto famélico pelos princípios, o agente não será punido naquilo ali. Então, agora, né, na atual classificação que nós temos, as normas penais não são aplicadas a grosso modo. O artigo está aqui. Furtou uma caixa de biscoito na empresa de Lara. Furtou uma caixa de biscoito. Está presa, acabou? Não, agora não tem isso só. Furtou uma caixa de biscoito, mas vamos trazer um princípio. Tem algum princípio que ajude esse rapaz aqui, que possa resolver? Tem. Aplica o princípio no caso concreto e aí se resolve aquela situação. Porque hoje nós temos fonte, não só a lei, diferente da situação anterior, que era só a lei enquanto fonte. Tratados internacionais. Tu sabes o que é tratados internacionais, vocês? Fala que sabe, mesmo que não souber, inventa, para me deixar feliz. Sabe, Emanuele? André. Desbloqueou o áudio que você quer falar. Cara, fala, André. Tu ia falar, abriu a boca e dormiu de novo? André não, Marcos André. Não, Marcos André é o de cá, André Batista é outro. Então deixa, então. Parece até que é E é Roandre, mano. É Roandre? É. É ideia, bote fé, nós. O Tratado de São José, que é Roandre, que lá dos Estados Unidos, que foi introduzido aqui no Brasil. Isso foi bicho, eu tô ouvindo você, só não tô conseguindo entender. Porque assim, você tá falando com medo ou seu fone tá baixo? Fala alto aí, o negócio dos Estados Unidos, fala o quê? O Tratado de São José, que teve, foi algo regional, mas acabou se tornando um tratado internacional, que também foi introduzido aqui no Brasil, no ordenamento jurídico. Mais ou menos isso aí, eu acho que é o que você está falando, é porque você está falando, tá dando, você consegue ouvir, mas eu não sei se é só eu que não ouvi, mas eu peguei mais ou menos o que você quis dizer. Os tratados internacionais, para que eles possam ter valor no Brasil enquanto fontes formais do direito, é preciso que eles sejam tratados ratificados pelo Brasil. Tratados ratificados. Não é qualquer tipo de tratado, não. São aqueles tratados em que o Brasil assinou. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Brasil assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil participou da Corte Interamericana de Direito.
O Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional. Então, o que acontece? Tratados que terão vigência como fonte do direito penal no Brasil são aqueles tratados, como disse Marcos aí, daquelas situações internacionais que o Brasil ratificou. Os tratados internacionais que o Brasil não ratificou, querido, o Brasil não está obrigado a seguir. Para você ter uma ideia, a Lei Maria da Penha, você tem uma ideia, a Lei Maria da Penha, ela surge justamente por força de um tratado internacional que o Brasil havia assinado anos antes e passou a ser integrante do Tribunal Penal Internacional em Haia. E não sei se você sabe, mas né, a Manuela deve saber, que ela está morrendo de rir ali. O que acontece? O Brasil não criou a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340. O Brasil não criou ela por livre e espontânea vontade. O Brasil foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional a criar um mecanismo de defesa contra a violência doméstica feminina. E trouxe aí, depois desta condenação, o Brasil editou a Lei Maria da Penha. Então, entenda que esses tratados só terão influência aqui por força se o Brasil tiver ratificado. Nós temos, por exemplo, o Instituto da Audiência de Custódia, que é agora de 2019, que também é influência do Tribunal Internacional, e também é influência de um tratado internacional que o Brasil assinou, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que toda pessoa presa tem direito de ser apresentada imediatamente à presença de um juiz. Como o Brasil é signatário deste tratado internacional, o Brasil foi obrigado a instituir a chamada audiência de custódia no seu CPP, aquela audiência que o cara tem logo após a sua prisão, no máximo de até 24 horas, coisa que até então o Brasil não fazia. Antigamente, o cara era preso na segunda, ele ia ser apresentado ao juiz com 1 mês, 2 meses. Entendeu? Hoje não. Hoje a audiência de custódia traz essa obrigatoriedade. Isso por influência de quem? Isso por influência de tratados internacionais. Então, tratados internacionais, jurisprudência, princípios e os complementos de normas penais em branco. Professor, quais são os complementos de norma penal em branco? Os complementos de norma penal em branco são as portarias, os decretos legislativos que completam determinado dispositivo de lei. Vou te dar um exemplo. Em qual lei está escrito o que é droga? Alguém sabe? Em qual lei está escrito o que é droga? Portaria de Saúde, do Ministério da Saúde. Portaria? Do Ministério da Saúde. Portaria do Ministério da Saúde. Então, essa portaria é que é entendida como complemento de norma penal em branco. Por quê? O artigo 33 da Lei 11.343, a Lei de Drogas, diz que o cara pratica o crime de tráfico, se portar, trazer consigo, armazenar, ter em depósito, só que ele fala a expressão droga. Aí o que acontece? É uma norma penal em branco. A lei não te fala o que é droga. Para o juiz aplicar no caso agora, o juiz vai ter que falar o quê? Vai falar, não, peraí, eu tenho que pegar uma outra norma, que é uma portaria do Ministério da Saúde, né, uma portaria da Anvisa, para saber o que é droga. Se tiver aquela relação ali da Anvisa, é droga. Se não tiver, não é droga. E o fato é atípico. Por exemplo, existe uma discussão muito grande a respeito da maconha por isso. Existe uma discussão muito grande a respeito da maconha por isso. Por quê? Porque para ser maconha, quando se confeccionar o laudo, tem que ter o THC. Tem que ter o THC, que é uma substância que só se encontra na maconha. Tem que ter o THC. Fez o laudo, tem que ter pelo menos o THC. A semente da maconha não tem essa substância. A semente da maconha não tem essa substância. A depender da idade que foi plantada, por exemplo, o pé é novinho, tem 1 mês, está pequenininho lá, aquele pezinho ainda. Muito difícil de ter o THC. Pode até ter, mas é muito difícil de ter. Entendeu? A semente é certeza que não tem. O que é que eu quero dizer com isso? Lá na portaria, só vai ser considerado maconha, cannabis sativa, seja lá o nome que tu usar, o que você gostar de usar. O que acontece? Se lá não tiver o bendito do THC, pode ser qualquer coisa, mesmo maconha. Vai ser orégano, chamate, qualquer negócio. Então, o que acontece?
é um complemento que serve de fonte. Então, hoje, a lei penal, ela tem várias outras fontes, além daquela outra que nós trabalhávamos inicialmente. Inicialmente, a fonte imediata era exclusivamente a lei. Hoje nós temos lei, Constituição, Tratado Internacional, jurisprudência, princípios e complementos. Ainda dá tempo, que ainda são 22 horas, vamos falar da outra classificação das fontes formais. Fontes mediatas. Fontes mediatas. Quais são as fontes mediatas modernas? Doutrinas, e o costume sai de fonte imediata e passa a ser entendido como uma fonte informal. Então, hoje, o costume é uma fonte informal. O costume hoje é uma fonte informal. E a única situação que nós temos hoje, como fonte imediata, são as doutrinas. Porra, não precisa nem falar para você o que é doutrina. Obviamente, doutrina são os conceitos emitidos pelos juristas, pelos professores e autores de livros jurídicos. Esses são os doutrinadores. Por exemplo, você, quando chega lá no 6º semestre, eu acho, no 7º, e você começar a fazer petição no seu estágio, você vai fazer igual os advogados. Se você pegar uma petição do advogado, você vai ver que o advogado, quando ele vai falar que o cliente dele tem aquele direito, ele for defender o cliente dele e falar bem assim, olha, o meu cliente merece isso e isso, ele vai trazer uma citação, de algum livro. Por quê? Porque hoje é amplamente reconhecido a doutrina como uma fonte. Então, você agora pode pegar, por exemplo, um conhecimento doutrinário e utilizá-lo para a aplicação no seu caso. É perfeitamente válido. Coisa que anteriormente não era. Anteriormente, era só a lei. A lei falava bem assim, olha, matar alguém, crime. Reclusão de 6 a 20 anos e acabou, velho. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, foi se tendo modificações. E quem é que escreve sobre as modificações? A doutrina. Então, a doutrina passa a integrar enquanto fonte formal. Vou te dar um exemplo. No direito penal mesmo. No direito penal, nós temos muitos escritores de livros que são desembargadores. Muitos. Tem um grande escritor de direito penal chamado Guilherme Nucci. Guilherme Nucci é desembargador no estado de São Paulo. Um dos desembargadores do estado de São Paulo. O que acontece? Guilherme Nucci é autor de várias obras de direito penal. Então, obviamente, que às vezes tem algum recurso naquela Câmara Criminal em que ele é desembargador, tu acha que o cara vai utilizar como fonte naquele recurso qual doutrina? A minha ou a dele? Obviamente é dele, né? Inclusive, isso aqui serve até para vocês que são assim a galera do concurso aí, o povo que não quer advogar, que não quer, né? Outros que querem ser só vereador, prefeito, vice-prefeito, esse povo que não quer fazer carreira no concurso, não serve. Agora, quem quer fazer carreira de concurso, por exemplo, uma dica que eu lhe dou. Você vai fazer um concurso, e se naquele concurso tiver prova oral, veja logo, filho, quem é que vai fazer parte daquela banca. Porque certamente terão alguns autores de livros ali. Certamente terão alguns autores de livros. E aí tu acha que qual livro tu vai ler? Obviamente tem que ser um cara. Porque ele vai fazer perguntas para você sobre aquele ali. Eu tenho um conhecido, ele é delegado por exemplo, ele é delegado aqui na Bahia. No último concurso, ele participou da banca. Ele participou da banca. Ele tem livro. As questões que ele editou, que ele preparou e enviou para a banca lá do direito administrativo, todas foram no livro dele. Então, assim, é o que eu estou te falando. Essa situação doutrinária enquanto fonte serve para você, aplicador do direito penal, e também serve para a sua vida de um modo geral. Tá? Eu não quero avançar com vocês para outro assunto, para não ficar incompleto. Como a turma de vocês é um pouquinho grande, eu preciso fazer a chamada. Nós temos aí pouco mais de 7 minutos. Tá? Então, quem estiver deitado, levanta, como Inara. Você viu que estava dormindo, acabou de levantar, né?
Eu tô com cólica, professor. É a Ô, professor. posição que eu me sinto confortável. Se a aula fosse presencial, não ia estar deitado. Aí não ia pra aula, eu ia passar mal. É Ô, coisa que professor, Simão tá Tem pegando. algum limite desses doutrinadores para ser usado como fonte? Ah, só pergunta se tem algum limite para ser usado como fonte. Bem lembrado. O que acontece? Tem limite? Não. Até porque o tribunal não é obrigado a aceitar. Você pode colocar 50 posicionamentos. O tribunal segue o posicionamento se ele assim entender. Então, por exemplo, você pode colocar 50 citações. Olha, Amanda disse isso, Giovana explica dessa forma, Ana Clara fala que é assim, Heloísa disse que é nesse sentido. Você pode colocar posicionamento de vários doutrinadores, mas não obriga o tribunal a acolher aquele doutrinador. O doutrinador, na verdade, enquanto fonte, é apenas para dar uma base, um norte. O juiz, quando for analisar o caso, pode concordar ou não. Diferentemente das jurisprudências, tá? A jurisprudência, não. A jurisprudência, por exemplo, se for uma súmula vinculante, existe a obrigatoriedade do juiz aplicar, porque é uma súmula vinculante. E se ele não aplicar, vai caber uma reclamação para o STF. Agora, o limite de uso não tem, não. Vamos lá. Adriele está aí? Essa menina trancou ou continua fazendo, alguém sabe? Deixa os microfones ligados para vocês responderem, tá? Ela continua. Continua. Esse outro nome aqui, Alejandre. Tá aí? Alejandre. Não. Amanda. Presente. Ana Clara. Heloísa. Presente. Eduardo. Presente. Opa. Manuela. Presente. Emanuele. Presente. Estevão. Mais ou menos. Estevão 1. Estevão 2, não mais. Giovana. Presente. Elder. Presente. Eike Batista. Presente. Igor. Presente. Aqui. Inara. Presente. João Matheus. Júlia. Juliana. Presente. Professor, Oi. professor, Sim. a internet de Estevão caiu. Ele estava assistindo a aula. Uma pena, né? Laísa ou Laísa. Que acento no A, por favor. Laísa ou Laísa com? Liza, acento no A. Vou continuar sem ouvir, depois que eu ouço. O menino tá balançando aqui. Acento no A. Acento no A, por favor. Vou guardar essa aqui. Acento no A, por favor. Laísa com acento no A, por favor. Aprenda meu nome também. Não erre, não. Se errar, você perde um ponto na prova, hein? Lara. Presente. Larissa. Presente. Lázaro. Presente. Letícia. Marcos André. Presente. Marcos Bruno. Presente. Matheus Felipe. Presente. Miqueias. Presente. Pedro Henrique. Presente. Tá bom. Roandré ou é Roandré? Roandre, presente. Juan. Aqui. É Juan ou é Juan? Tudo aqui é É só diferente. Juan. O meu é só Juan. Esse aqui é como? Victória ou Vitória? É a da Olha. praia. Como? É a Vitória. da praia. Vitória Júlia, professor, de plus ainda. Vitória, é a mulher da praia, a maior da praia. Igor de Jesus. Eu, presente. Pronto. Então, para vocês que ficam aí, eu vou salvar essa aula. Tá? Vou lançar a presença de vocês aí, quem estava não estava. Quem foi que a internet caiu? Foi o Estevão, foi? Foi o Estevão que a internet caiu? Foi. Foi. Então, beleza.